um momento em que os filhos passam a devolver. Porque já existe uma troca o tempo todo, a relação é feita de troca. Mesmo os bebês, Lógico, eles estão lógico. dando... Com Mas depois certeza. que a coisa vai chegando num certo nível, eles devolvem efetivamente, assim, sabe? E é tão legal porque vem de lugares surpreendentes, onde você menos espera. É mesmo. Vem uma coisa que fala, não acredito que está acontecendo. Aí você se Olha, sente bem, né? Você fala, ó, criei bem, hein? que maravilha, sabe? Falei bem. E é para ter orgulho mesmo, É né? lógico, Porque lógico. o mundo hoje em dia é tão complexo, as relações estão cada vez tão mais difíceis e tudo hoje. E a criança cresce, toda criança passa por bullying, toda criança faz não sei o quê. E você tem que se ajustar a um mundo cada vez mais difícil com as mídias sociais, aí você está o tempo todo se comparando. Quando você vê que a pessoinha está crescendo direitinho, dá um prazer enorme, porque essa questão que você falou é verdade. Não passa. Não A passa. gente vai achando, ai, não podia ter feito melhor, podia estar mais Podia ali. ter feito isso, podia ter, sei lá, falado daquela forma. Né? Mas acho que é legal também, eu, por exemplo, fui me descobrindo, assim, os meus filhos, muito legal, porque eu sempre criei eles assim. Eu falava, gente, a base de tudo é a educação e a comunicação. Então, assim, a gente precisa se comunicar. Né? Então começou a crescer e tal, eu preciso que eu saiba, eu preciso que você fale. Já que você fala, eu preciso que você fale pra mim o que você não gosta e o que você gosta. Porque eu sou muito assim. Né? Ó, não gostei dessa forma do jeito que você falou, não acho. E eu sempre falava muito isso. A minha filha, a Nina, era mais tímida. E eu falava, você tem que falar, você tem que se comunicar. Hoje em dia, às vezes, né, a gente tá lá na loucura do dia a dia, discutiu com alguém, ela pergunta um negócio, ai, não sei, ela fala assim, por que você tá falando assim comigo? Aí eu, é verdade, desculpa, não é com você. Né? O negócio não é com você. Então, assim, essa comunicação, né? Para quando ficam mais velhos, né? Porque vocês falam que a gente veio do futuro, é isso. O futuro é isso aí. A gente só tá, eu só tô ouvindo, eu só tô recebendo, só recebendo. A gente precisa dessa comunicação, Sim. né? Assim, que aí, eu sempre fiz muita questão disso. Então, eu vejo, né, essa coisa de você falar, pô, eu criei direitinho, que aí quando eu vejo que, pô, teve um problema na escola, né? Aí ela vem me contar, ela fala isso, aí ela falou assim, não, mãe, mas eu falei isso aqui, sabe? Que bom. Daquele orgulho, eu falei, opa! Falei, nossa, filha, que maravilha. E o Tony é a mesma coisa, né? O Tony é mais novinho, mas ele é mais parecido comigo quando eu era criança, assim, né? Ele tem mais personalidade, fala. Eu não precisei falar muito para ele falar, não, porque ele já fala naturalmente. Mas eu acho isso muito importante, né? Dessa comunicação, porque essa troca, a gente vive muito isso, né? Agora, eu vivo direto isso. A gente precisa dessa troca, dessa comunicação, que nem sempre agora, ainda mais adolescente, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe que passa 1 milhão de coisas na nossa cabeça. É um episódio que a gente quer gravar ainda, outra né? coisa, É maravilhoso. Eu não tive problema nenhum com a Valentina na adolescência. Foi uma criança Que bom. maravilhosa, uma bênção, assim, Conta pra super... gente como é que passa a cartilha Não, depois, e ela é então. uma fofa. É, Já a Isabel, já tenho certeza que vai dar trabalho. A gente não tem dúvida. A gente são interessantes porque saem da mesma mãe, são pais diferentes, mas tem personalidade, já vem Lógico. com E personalidade. você não acha que tem um lance da... Pergunta mesmo, sem ter ideia da resposta. Essa geração, que é uma geração completamente diferente, que nasce no eletrônico, no negócio de redes sociais, você não acha que isso influencia muito? Completamente. Porque a gente tem visto é uma estudos coisa de ansiedade. dessa geração A Isabel muito é louca, muito né? mais ansiosa do que a Valentina. E é um trabalho, assim. Só vai ver tela depois de 6 horas da tarde, mas é um trabalho. É porque isso. ela fica a cada 5 minutos. Que horas são? Que horas são? Que horas são? E já deu 6 horas? Que horas são? E a primeira filha eu criei sozinha. O pai não era muito presente. Então, eu sou centralizadora. Com a Isabel, eu continuo centralizadora. Embora o pai dela seja um amor, está sempre junto e participa de tudo. Mas é diferente. E eu sempre eduquei as minhas filhas assim, falando, ó... A história é a seguinte, na vida estamos a gente, eu e você, a gente é um time. Ah, mas lá na casa da Tayla, lá pode. Eu falei, que legal, né? Você mora onde? Quem é sua mãe? Quem que é sua mãe? Vamos entender isso logo. É o todo mundo, porque né? Não eu sou sou o que todo você mundo. tem e você é o que eu tenho. É isso Também aí. não chego falando, mas a filha da Nanã, eu tô aqui, né? Você não tá aqui comigo? Então é aqui que você vai Eu falo sempre criar isso. problema, resolver problema, superar obstáculo. É isso, eu sou assim e é assim que a gente vai juntas. Mas E sabe o que eu você- falo? É Porque bom também, porque já cria logo uma é base. isso, é isso. Mas eu falo sempre assim, eu falo, toda mãe sabe o filho que tem, né? Mas todo filho sabe a mãe que tem também. Exato. Né? Eles sabem como funciona, né? Não, Por isso eu que eu posso falo falar, que essa é comunicação... impressionante. Porque eu tenho um de todos 2 sabem. e ele já sabe. É isso, mas sabem. Mas eles Você são é muito brava, espertos, Tayla? cara. Você é Eles são muito brava? espertos. Eu não sabia que eu era. Até minha mãe, até Muito minha bom. mãe sentar aqui e falar falar que é. assim, das minhas 3 filhas, a mais rígida ali, não, é a Tayla. Eu, nossa,
Então tá. Mas Porque você as sabe o quê? É necessário isso aí. Eu também Limite. Eu claro. não tenho dificuldade. Uma vez eu fui participar, os meninos eram pequenininhos, o Tony ainda era neném. Aí fui participar de um podcast, que não era podcast naquela época, enfim, era uma conversa, um bate-papo. E que, assim, eram 4 mães, e eu com o Tony nenenzinho, né? A Nina já era um pouquinho maior, e elas falando da dificuldade de dizer não. difícil. Mas eu fiquei Mas eu boiando, já- porque eu não tenho essa dificuldade. Mas você sabe que eu pra criei o algumas dia do coisas- não. Porque a gente fala Ai, que tanto sim, maravilhoso. fala tanto sim. Aí um dia eu digo que é o dia do não e acabou. Ela não sabe por quê. Ela pergunta coisas que todos os dias eu deixo, aquele dia eu não deixo, só porque eu É não o deixo. dia do não. E acabou. Não, mas é que e eu ela, acho que por quê? assim- Porque eu não deixo, minha filha. É isso, não dá pra Eu ter acho que tem tudo. que ter Tudo limite, não terás. cara. É isso, tem que ter limite. Aí eu fui criada assim. Eu também. Né? Com muita conversa, tudo, mas eu tinha a gente tinha limite, né? Sim. Bastante até. Oi, né? A gente É que tinha o meu bastante limite era na limite. cinta, na Havaiana, não entendeu? Meu limite era, Pois é. não era muito no diálogo, né? E aí, Então, mas é que hoje a gente aprendeu Claro. que funciona, né? Isso daí Hoje também. a gente O já tá diálogo- guerreando pra não ser permissivo, entender que limite é esse, dessa cara, mas educação. assim, Mas olha, tem que ser limite forte. é fundamental para a eu também- segurança eu deles. concordo. Pode dar limite para o teu filho, sem medo algum, porque uma coisa é amorosidade, outra coisa é educação. Você pode ser muito rígida na sua educação, se você for uma pessoa amorosa, se tudo partir isso. de um lugar de amor, sabe? É. Meu filho, estou te Respeito, dizendo entender não, isso, porque é, por causa eu disso, amo é. você e esse não é importante. Claro. Acabou. Não é um não banalizado, Exato. né? É um não pode, vai se Exato. machucar, não É, pode, e tem a um gente- limite, não é um não. É, só por não ser, né? E a É. gente volta a esse lance da culpa, né? Porque tem muita mãe que, tipo, fala não, mas se culpa porque trabalha o dia inteiro e de repente não pode dar não, porque Na hora senão que o chega filho em casa, vai... que é aquele momento. Então, eu também, assim, eu trabalho, né? Bastante, levava ele sempre com Eles nenenzinho. reclamam. O quê? De Você trabalhar? trabalhar muito? Não. Não. Não, porque eu sempre expliquei pra eles o seguinte. Nem eu- menorzinhos? Eu nunca falei assim, porque assim, eu nunca fui Eles aquela diziam, mãe. né? Então, mas eu nunca fui aquela. Depois, quando começou, né, que já estavam maiorzinhos, mais 2, Escola. 3 ali, escola e tudo. Eu consegui amamentar o Tony até 2 anos, né? E, tipo, com ele com 4 meses eu perdi meu pai, então foi muito difícil essa Nossa, coisa imagino. do pensar que eu falei, cara, vai secar meu leite. E eu não queria, porque era um sonho. A Nina mamou até os 10 e meio, porque assim, caiu uma agulha, ela tirava do peito e puxava meu peito junto, né? Falou, vai! Então, assim, aí ela começou a fazer assim, que não queria mais, chorei 1 mês, né? Falei com o pediatra, ele falou, Luciana, são 10 É meses pior e pra meio. gente, né? A gente sofre mais. Perdão, a gente sofre mais do que eles. Então, assim, eu nunca fui aquela mãe, porque eu vi várias vezes acontecer isso em várias casas, assim, né? A mãe sai meio escondida, deixa o filho sair escondido e depois o filho começa a chorar desesperadamente. E aí eu Você falava... faz isso? Eu não faço isso não, Taylor, Não na faça. boa. É, Deixa eu também chorar, acho que mas não faz. explique pra ele que porque ele você vai vai entender que fazer. Porque eu Você vai pensava, voltar. mas ó, tem um ponto. Senão ele acha que você vai sair fora Tem e um- nunca mais vai voltar. Tem um ponto. Ele não chora depois, tipo, cadê minha mãe? Mas eu percebia que toda vez que eu falava tchau, mamãe vai trabalhar, ele chorava muito. Então eu comecei a. Tava Não. ali brincando, você querendo sair. Mas isso é fundamental. E aí você não cria tinha a crise de educação, choro você cria essa depois. segurança. Você vai dizer, ó, eu vou e eu volto. É isso, mas E eu ele vou chora e já eu mesmo. ainda ele falo vai saber que você é exatamente ponta firme, que pra você onde faz eu o tô que você indo. É isso. promete. Eu ainda mas falo. E sabe uma coisa que a professora Ai, dela que me chora indicou? tanto, eu fico em pânico. Que eu comecei a fazer, principalmente na adaptação escolar, Mas quem bom tá com saber. filhos mais novos, eu conto pra ela o que eu vou fazer e tiro fotos. E à noite em casa eu falo, lembra que a mamãe falou que você ia pra escola e a mamãe ia trabalhar com a tia Tayla? Olha aqui, a mamãe e tia Tayla hoje foi assim, assim, assado. Que legal. Hoje, e no começo foi, assim, a adaptação foi difícil, ela ficar na escola. Hoje em dia, deixei ela agora na escola, ela... Mamãe, vai pro Chuva, que é o restaurante do papai? Eu falei, não, tô indo encontrar a tia Tayla. Ela, estúdio? Eu, estúdio, tô indo pro Mas é isso, estúdio. assim, Então, tipo, por isso que eu é falo bom. que é a Mas comunicação, e mesmo é- neném. E